e tal, para que a gente possa gravar. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal aí da Regna Ventures. A gente está hoje com duas presenças muito importantes, né? A primeira, a minha amiga aí, a Carol Ebenal, da aceleradora Orbital de Maringá. A Carol descobriu nós aí também faz pouco tempo, né, Carol? Mas a gente tem se posicionado aí como uma aceleradora do interior do interior do Paraná, né? E temos aí trabalhado em prol das startups. E também com a gente hoje, muito especial, o Paulo, representante aí do BRDE, responsável pela parte de fomento a startups aí. E hoje eu tenho certeza que tem muitas dúvidas aqui que poderão ser esclarecidas aqui hoje com o nosso pessoal. Paulo, queria deixar para você aí dar as boas-vindas, né? Falar um pouquinho sobre a ação do BRDE no que diz respeito ao apoio a startups e também, né, se apresentar. E daí, na sequência, eu e a Carol aqui preparamos um monte de perguntas que nós vamos sabatinar você essa noite, meu querido. Não, tô pronto. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Paulo Marques Ferreira, tá? Eu sou responsável aí por novos projetos e negócios na região oeste do Paraná. Trabalho bastante aí com a questão de inovação, tá? Uma vez que é uma das prioridades do banco. Tá? O banco, além de ter a própria inovação no sangue, tá? Porque é um banco que está sempre atrás de novas oportunidades, de novas parcerias, de novos fundings, né, que a gente possa levar o recurso para o empresariado, né. Também viu, a partir aí de 2013, tá, o banco tem um programa específico que é o BRDE Inova, que ele visa justamente a dar esse apoio às iniciativas inovadoras. Inclusive, a gente estava conversando aqui agora há pouco com relação a essa questão dessa interface da startup com o empresário, né, aquele empresário que já está estabelecido e que muitas vezes tem medo, não sabe muito bem, às vezes acha que está pisando num terreno movediço, uma coisa... Então, para a gente minimizar essa questão, o que a gente fez? O BRDE, como é um banco que tem já o contato com essas empresas, né, com essas empresas, grandes empresas que nos pedem financiamento, ele resolveu fazer esse matchmaking, né, de casar as startups com essas empresas. Especificamente, aí, a gente está falando das cooperativas. As cooperativas, grandes cooperativas aqui da região, não têm essa expertise, tá, do contato com a startup, com a inovação. Então, o banco criou um programa, tá, o BRDE Labs, que ele, em conjunto, aí, a gente fez uma parceria com a Hot Milk, aí de Toledo, e a partir daí a gente selecionou, tá, um processo aí de uma peneira grande, tá, até dia 21 a gente está fazendo aí o final de uma primeira etapa, tá, a gente selecionou 10 startups, e elas vão fazer a apresentação final delas, tá, para os empresários, no caso as cooperativas, e para fundos de investimento diversos aí, que podem apostar nelas pela aquela apresentação, pelo projeto que elas têm, né? Essa iniciativa está numa primeira fase agora, e agora vai entrar uma segunda fase, mais para empresas que já tenham um pouco mais que já estejam mais preparadas, tá? Que já estejam um pouco mais avançadas. Essa segunda fase também já está em andamento, tá? Mas o processo todo deve se encerrar no começo do ano que vem. Tá? Ô, Paulo, e aí, esse ano vocês focaram em um segmento específico, para o ano que vem, ou nichos, né?
É agro, é educação? Fala um pouquinho de como foi, qual que é a previsão para o ano que vem? E outra pergunta, o que fazer quando uma startup ela não tem garantias por conta do risco, né? Então, vamos lá, eu estou pegando um dinheiro e qual... Vocês têm noção desse risco? Olha, ele não tem um imóvel, né? Como que é essa contrapartida, esse risco? Então, queremos entender. E vai falando assim, né? Quem tiver pergunta também. Entendi. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Essa é a principal entrave que a gente vê na questão do financiamento para esse perfil de empresa, né? Mas o banco tem alguns mecanismos, tá, que a gente pode resolver essa questão. Eu vou dizer para você, basicamente, hoje o banco, para você entrar com pedido de financiamento, você tem que oferecer uma garantia real. Tá? Um imóvel que não seja um imóvel de moradia, tá? Porque o imóvel de moradia é um bem impenhorável, né? Então, isso aí é um grande problema. Aliado a isso, claro, existe a questão do faturamento baixo, que tudo isso é levado em conta numa análise econômico-financeira da empresa que está solicitando. Então, para uma startup que estágio inicial, o banco ele tem participação em fundos. O banco é cotista, hoje em 2 fundos, e isso deve crescer um pouco mais, acredito, no começo do ano que vem, que é o Criatec 3 e o fundo da Domo. O Criatec 3, ele é para empresas que já estão um pouco mais estruturadas, tem o foco em alguns temas específicos, né, para eles financiarem, e o fundo Domo já é para empresas iniciantes, tá? Isso para startups mesmo. É uma questão aí, o acesso a eles é direto pelo site do específico desses fundos, né? E essa é uma oportunidade aí da empresa realmente sem garantias, sem faturamento, mas com uma ideia boa, tá? Poder se capitalizar, tá? E desenvolver o projeto. Tá? Agora, lembrando, se a empresa ela tem a startup, a gente pode fechar um grupo econômico, por exemplo. Então, é uma empresa iniciante, mas ela tem, por exemplo, os sócios dessa empresa startup, eles têm outra empresa, tá? A gente pode fazer a análise do grupo econômico. Ou, eventualmente, eu posso fechar uma análise do grupo econômico familiar. Meu pai tem uma empresa, a gente faz a análise desse grupo econômico familiar. Isso a gente já consegue dar digamos, dar uma musculatura maior, né, na análise econômico-financeira que o banco vai fazer. Tá? Paulo, acho que a última conversa que a gente teve foi até no Show Rural Digital, né, que a gente teve um tempo um pouquinho maior. Nós, enquanto Regna, temos nos posicionado como uma pré-aceleradora, né, na preparação de algumas startups para ter acesso aos fundos maiores, né? Segundo a Gamma Academy, que analisou aí algumas startups, eles dizem que 29%, aliás, das startups, elas morrem por falta de dinheiro em caixa, né? Então, acaba o bootstrapping ali, né? Acaba o dinheiro dos sócios e daí não tem mais onde recorrer. E daí acontece uma lacuna que eu enxergo que essa lacuna acaba sendo bem prejudicial para o ecossistema de inovação, porque essa startup que acabou o dinheiro dos sócios, eles talvez não conseguem chegar no BRDE, né? Por quê? Porque na esteira convencional do crédito é aquilo que você estava falando até, né, Paulo? Você precisa ter uma garantia real, né? Você tem que ter bens, né? E daí a startup não tem, né? Tudo que a startup tem talvez é o carro do sócio. E ela, às vezes, ela ainda não tem faturamento, né? O faturamento está ainda muito incipiente, então ela não tem solidez de mercado e ela não consegue acessar esse crédito.
Como é que o BRDE olha para isso, Paulo? O BRDE consegue dar esse suporte ainda incipiente para a startup que ainda não tem faturamento, ainda não tem um patrimônio, ou são só programas específicos mesmo, como a gente acompanhou, né? O BRDE Labs, né? O Startup Evolution, aí, que são algumas iniciativas que o banco já fez e já tem ajudado muitas coisas. Então, essa é a primeira pergunta, né? Como que o banco tem olhado para isso? Se existe alguma ação além desses programas? E a segunda pergunta de que forma, né, que nós, aceleradoras do interior, né? Eu estou em Cascavel, a Carol está lá em Maringá, a gente troca muita figurinha, né, a respeito das startups, de como apoiá-las de uma maneira melhor. Nós também temos um time de investidores, né? Eu represento um time de investidores, mas às vezes a gente precisa, né, desse suporte do banco. É possível a gente traçar isso? Paulo, como é que você enxerga isso? Bom, primeiro, o banco está sempre disposto a conversar e a fazer parcerias, né? Principalmente nessa questão, né, de inovação. Hoje o foco do banco é inovação e projetos sustentáveis. Tá? Uhum. Agora, com relação à questão da empresa incipiente, é aquilo que eu já falei anteriormente, né? A opção, se não existe nenhum grupo econômico por trás, ou se a empresa realmente não tem um faturamento que a gente possa, que seja mínimo, né, que seja passível de a gente conseguir analisar, ou às vezes não está tão formalizada assim, né, porque o banco a gente está preso a formalidades. Aí a opção mesmo é ir para o fundo de investimento. Tá? Hoje, tá, para uma empresa que já tenha um faturamento, que, por exemplo, que já possa conseguir aí um financiamento na faixa de 100 mil reais, 150 mil reais, eu consigo financiar ela só com um fundo de aval, tá? Especificamente aqui a gente usa um FGI e o FAG, que é um fundo do governo estadual, mais um aval de terceiro, tá? Sem oferecer uma garantia real. Mas valores acima disso já começa a ficar complicado, entendeu? Ô, Paulo, eu queria que você desse um exemplo prático, porque assim, vamos lá, alguém que pode estar nos assistindo, que não tem uma educação financeira, ou não recebeu uma educação financeira adequada, ele pode não entender. Então, por exemplo, quais os benefícios entre escolher pegar dinheiro contigo ou um outro banco? E dá um exemplo, vamos supor, ele quer pegar 200 mil, você toma equity, ou seja, você pega parte ou não, e quanto que ele pagaria por mês, por quantos anos? Dá um exemplo básico para ele ter noção de quanto ele deveria já estar vendendo em caixa, para ele falar o seguinte, opa, é melhor eu pegar esse dinheiro do que eu disponibilizar equity da minha empresa. Dá um pano de fundo para aclarar quem estiver nos assistindo, assim, que não tem muita noção, né? Ele faz uma continha de padaria aí para ele. Eu tenho... Muitas empresas me procuram com relação a isso, sabe? São empresas que não querem abrir mão, né, da sociedade da sua empresa, né, e precisam de recursos. Essas empresas, o banco consegue apoiar. Você pediu aí um cálculo. Vamos pensar aí numa empresa aí que fature na faixa de 15 a 20 mil por mês. Tá? Bom exemplo, bom exemplo. Já é um start. A gente já pode começar a olhar. Ok, ótimo, bom Entendeu? saber disso. E por que o BRDE é um banco bom? Tá? A gente tem linha e tem equipe, tá, que pode avaliar essa empresa. Tá? O grande problema dos bancos hoje principalmente para uma empresa iniciante, é o gerente ali que não tem muita vivência nessa questão da inovação, de conhecer como é que é o perfil desse tipo de empresa, sabe? E aqui a nossa equipe é uma equipe que já está macaco velho, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, nas linhas da FINEP, de financiamento, o banco é o maior agente financeiro do Brasil,
Tá? E olha que a gente só atua na região sul. Tá? Então, é uma equipe que está muito preparada. Tá? E com relação à garantia, a gente tem operações que a gente pegou, por exemplo, um imóvel, mas o imóvel não valia muito, podemos compor isso com um fundo de aval, ou patente de um produto, sabe? Tudo é uma questão de negociação. Legal, Paulo. Deixa eu aproveitar e jogar uma bombinha na sua mão aí. Eu estava uma vez conversando com uma startup, né? Uma startup muito promissora, e ele falou assim, Carlos, o Brasil, assim, até estatisticamente, o Brasil é um dos países que mais investe em inovação, né? A gente tem grandes exemplos de empresas que só se consolidaram pelo apoio à inovação que o governo dá, né? Você tem hoje a FINEP, né? Grandes instituições aí, o próprio CNPq, através da Bolsa RAI, né? A Lei do Bem, né? Que são vários incentivos que muitos países aí não contam com isso, né? Uhum. Daí, certa vez, eu estava dando uma palestra e uma das startups falou assim, Carlos, eu não concordo com isso, porque o Brasil fala que investe em inovação, mas nessa fase inicial, nós não temos esse suporte, né? Por quê? Porque não há esse investimento de alto risco. Por quê? Eu vou numa FINEP, eu vou num BRDE, eu vou num BNDES, eu vou nesses bancos, eles vão me pedir um monte de coisas que eu ainda não tenho, porque eu estou numa fase muito incipiente. Eu entendo que também para o banco é muito difícil apostar num negócio que ainda não está faturando, né? Que ainda é muito incipiente, ainda está numa fase de validação do produto, e esse sócio já acabou o dinheiro do caixa dele, ele já foi para os FFFs, né? Já falou com os amigos, com os familiares, acabou ali o recurso. Então ele fica meio numa fase do Vale da Morte, né? Que a gente sabe bem. Como é que você enxerga isso, Paulo? Você concorda com isso? Que realmente assim a régua dos bancos, né? A gente precisa descer um pouquinho mais para poder apoiar mais o empreendedor? Não, é o empreendedor que precisa se esforçar um pouquinho mais e fazer a conta. Não, eu vou abrir um negócio, mas com pelo menos um certo recurso em mãos para eu conseguir sustentar esse primeiro ano. O que você enxerga, né? Já que você já tem uma estrada, né? Você falou aí que tem várias pessoas do BRDE que já são macacos velhos, tem aí o programa, né? Os programas que o BRDE tem se inserido já deu para dar uma boa avaliada no time, no tipo dos empreendedores brasileiros, né? Como é que você enxerga isso, Paulo? Olha, você tem razão com relação à questão das exigências dos bancos. A gente fica muito amarrado com relação aí às regras e normas, tá, do Banco Central. Tem situações que a gente não tem como relevar, porque isso é regra do Banco Central e acabou. Outra coisa, o banco é um banco público. Então, o recurso que a gente faz, o repasse para o nosso cliente, é um recurso público. Então, tem que ter aquela formalidade necessária, tá, para o banco fazer esse repasse. Então, aí entra uma questão do preparo também das empresas. Tá? Eu digo, o que é complicado, é difícil? Eu vi muito disso, tá? Muito disso por aí, nos projetos, na estrada da vida. A empresa tem um projeto fantástico, às vezes até empresas já estruturadas, tá? Que tem um projeto fantástico, mas não tem ninguém que coloque isso no papel para elas. E o que o banco precisa? O banco precisa é que você diga, eu preciso de tanto para fazer tal coisa. Tá? Não é você chegar, não é como você chegar no teu gerente, tá? Dizer assim, me dá uma grana aí, eu vou precisar de um capitalzinho de giro. Não é isso. Tá? O banco, ele analisa o projeto. Tá? Então, isso precisa estar bem estruturado. E isso é uma das falhas na questão da capacitação do empresariado com relação a isso. Tá? Com relação à educação financeira, com relação
a preparação de projeto, tá? Eu estou pensando aqui, nesse ano foi complicado, realmente não deu para levar isso mais para frente, em fazer, inclusive em conjunto com a FINEP, há uma rodada aí, especificamente aí, inicialmente, na região oeste, a gente pode levar depois aí para a região de Maringá e para as outras regiões, uma capacitação, tá, para consultores. Tá, para os consultores entenderem o que é um projeto de inovação, como que eles podem preparar isso para ser apresentado aqui no banco. Tá? Santa Catarina tem um ambiente de inovação um pouco mais maduro do que o nosso. Tá? Eles têm lá instituições que fazem isso. Tá? E fazem, com parceria com o BRDE, fazem esse projeto, tá? Orientam, verificam se é uma iniciativa inovadora ou não. Tá? Então, eles já fazem esse meio de campo lá. Mas aqui no Paraná, a gente não, sabe, ainda não tem. Inclusive, lá tem até a CAT, tá? Lá em Santa Catarina, que eles têm um fundo. Eles têm um fundo que ajuda a apoiar a empresa nessa questão do financiamento. Então, isso a gente não tem ainda aqui. São questões que têm que ser também pensadas e elaboradas para a gente conseguir chegar num grau como o pessoal de Santa Catarina tem. É complicado. Isso daí, para quem estiver assistindo, é importante prestar atenção da questão de maturidade. De fato, se você, enquanto startup, não consegue nem definir o seu tamanho de mercado, ou fazer um business plan, um canvas que seja mínimo, você não vai conseguir mostrar o potencial do seu projeto. E vale lembrar, não estamos querendo ser duros, mas estamos sendo realistas. Se você ainda não conseguiu girar esse valor dentro da sua startup, é importante dar alguns passos atrás, analisar se realmente isso tem mercado ou não, porque é assim que o investidor vê, é assim que um banco vê, né? Então, ficou bem claro que eles não vão tomar equity do seu negócio, ou seja, muito bom, os valores são diferentes e muito mais competitivos. Carlos, se quiser completar, né? O raciocínio. Eu vi ali que o Igor participou de um programa chamado Radar de Inovação aqui em Cascavel, né? E também acho que tem uma pergunta para fazer. Igor, já te dou a palavra para você perguntar. Aproveito para os demais aí, se tiverem alguma pergunta para fazer, se puderem colocar ali no chat, porque pode ser que não dê tempo da gente privilegiar todo mundo, né, que quer fazer uma pergunta, mas pode colocar ali no chat, e na medida do possível eu vou tentando encaixar aqui para aproveitar bem o tempo do Paulo aí. Bom, como a Carol bem falou ali, né, Paulo, é muito bom saber, né, que o BRDE está acessível, talvez, a uma startup que está faturando em torno de 15, 20 mil reais e precisa de, talvez, 100 mil reais para dar uma reforçada no time. Por exemplo, eu preciso contratar mais um programador, eu preciso comprar uma máquina específica para poder melhorar o meu projeto, né, ou dar escala para a minha produção. Eu já fiz o MVP, já vi que é possível. Aí chega na parte da escala, empaca numa máquina que custa, sei lá, 50 mil reais, 80 mil reais, precisa ser importada, eu não tenho essa grana, e daí bom saber que o BRDE pode me apoiar com isso. Paulo, eu queria que você me respondesse, talvez é interessante as pessoas saberem um pouco disso, qual que é o objetivo final, né, do BRDE com tudo isso, né? Por que o BRDE faz tudo isso, né? A gente sabe que ele é um banco de desenvolvimento, então é por isso que eu não tenho uma conta bancária no BRDE, eu não tenho cartão de crédito do BRDE, não consigo abrir não é um banco comum como tantos outros, e ele vive de dar esse fomento, né, à inovação, ao empreendedorismo, ajudar essas empresas. Queria que você falasse um pouquinho mais com esses objetivos do banco. E se tratando de Paraná especificamente, a gente tem uma outra agência que é a Fomento Paraná, né? A Fomento Paraná também acaba sendo um agente credenciado da FINEP para algumas coisas. Há uma diferença entre Fomento Paraná e BRDE?
O que muda aí na questão de análise do crédito, Paulo? Se pudesse falar um pouquinho mais sobre o banco mesmo, né, os objetivos do banco com tudo isso. Ok. A Fomento e o BRDE fazem parte do sistema de fomento do Estado. Tá? São duas instituições financeiras. A Fomento é uma instituição um pouco mais recente, tá? Mas, basicamente, em geral, a Fomento fica com projetos menores, tá? Então, até a faixa de R$200 mil, e o BRDE a partir de R$200 mil. Temos aqui projetos de 50 mil, de 100 mil, tá? Isso é um acordozinho que a gente tem, tá? Com relação ao banco, é a mesma coisa com relação ao Fomento, tá? O objetivo do banco em apoiar a inovação é justamente isso. Inovação é a saída que a gente tem, né, pessoal? De começar a agregar valor, de desenvolver, né, para a gente sair desse marasmo, tá? O banco, eu queria voltar um pouco aqui com relação àquela questão do preparo das empresas, tá, para o acesso ao crédito, ou vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nas chamadas que tem da FINEP, de recursos a fundo perdido, tem o projeto Centelha, que a FINEP tem aí agora. O que acontece? É uma peneira violenta, tá? Então, se você não tiver um projeto muito bem desenhadinho, não adianta, você não vai conseguir o recurso, tá? Então, é o preparo disso que vai fazer com que você consiga ter sucesso lá na frente. Tá? Legal. Eu queria puxar um tema muito breve, tá? Eu sei que nós estamos falando sobre financiamento e receita, mas é um alerta, e o Carlos e o Paulo podem preencher. Muitas startups que a gente conversa, quando eles vão se deparar com o edital, eles não conseguem interpretar o edital, questiona por que está colocando academia e pesquisa. Hello, gente, academia e pesquisa está amplamente envolvido com inovação e startups, então você tem doutores, pesquisadores, é por isso que envolve, né? Agora, isso é o Open Innovation, é isso que é o Open Innovation, é a conversa da academia com o mercado. Então, é necessário que vocês, de fato, busquem essa emancipação, essa maturidade, para entender por que o governo, de repente, coloca lá, não, nós queremos inovar nesse quesito, nesse setor é blockchain, IoT, o que é? E você entender por que está envolvido a pesquisa, a academia e o mercado. E muitos questionam, tá certo que eu estou falando ou eu estou viajando? Porque essa é a minha percepção. Às vezes eles não entenderem nenhum edital, né? Ou não conseguir preencher. Existe um abismo, um distanciamento. Isso, inclusive essa questão que você falou agora da academia, tá, é bem interessante, porque uma das linhas da FINEP que a gente tem aqui é a linha do InovaCred Conecta. Tá? Essa linha, se a empresa, tá, estiver desenvolvendo o seu projeto inovador em conjunto com o Instituto de Ciência e Tecnologia, tá, ela consegue um financiamento em até 11 anos, uma taxa de 4,5% ao ano. Uau. Tá? E financia 100% do projeto. Tá? Uma outra coisa que eu queria salientar, isso eu acho até uma boa vocês, como tema de uma próxima live, é falar com a Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação. Todo mundo acha que, porque são só as grandes empresas que vão lá com eles e tudo, não. Tá? Você consegue desenvolver esse teu projeto em conjunto com a Embrapi, a Embrapi entra com recurso, tá? A contrapartida da empresa, você pode financiar no BRDE, tá? E você vai ter o suporte de um Instituto de Ciência e Tecnologia top. Tá? Depois vai haver uma negociação com o Instituto, como que esse aporte de recurso vai ser feito pela instituição de ciência e tecnologia no projeto, mas isso é uma grande sacada,
tá? E que as empresas pequenas ainda não pegaram muito bem isso. Tá? Bem tocado nesse assunto, Paulo. Até tem um dos sócios nossos da Regna que ele coordena uma parceria público-privada com o Parque Tecnológico, e ele é da academia, e ele recentemente teve a aprovação, né, da instituição que ele representa pela Embrapi. Então, esse braço acadêmico, né, que a Carol falou e tal, realmente é muito importante para que você tenha um diferencial competitivo, né? E às vezes as startups acabam não tendo, né? Não tendo esse olhar, né? Uma outra estatística diz que 23% das startups aí elas morrem por falta de time, né? Time completo, né? De completar aquela pessoa do time que está faltando, né? E às vezes justamente você trabalhar com uma Embrapi, né? Que tem ali um braço de ciência e tecnologia muito forte, pode ser talvez, né? Um grande apoio para o teu negócio desenvolver. A Carol está compartilhando uma tela aí, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tela aí. Então, isso aqui é uma colinha, né? Uma colinha básica quando alguém me pergunta para mim aonde que eu consigo dinheiro, né? Uhum. Então, assim, tem várias fontes. É necessário que vocês estejam envolvidos e buscando, né? Mas... Carol, tá faltando um logotipo aí que eu não estou vendo, não. Tá faltando a logo do BRDE e tá faltando a logo da Regna. Peguei o PowerPoint antigo. Ó, ainda bem que é ao vivo aqui. Mas, enfim. É isso aí. Legal. Ô, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, que o Igor, né, o representante de uma startup, está até com a gente aí. Eu vou comentar aqui a pergunta que ele fez. Qualquer coisa, Igor, você pode abrir o microfone e me corrigir, tá? Se eu estiver errado aqui. Mas, Paulo, o Igor pergunta o seguinte: como é que eu faço, né, para acessar e para mostrar o meu projeto para o BRDE? No caso dele, ele está numa incubadora, possui patente, tem prova de conceito agendada, e sabendo, então, que o BRDE agora tem essa abertura para negociação, como que ele pode se apresentar para o BRDE? Ele chama o Paulo no WhatsApp, ele escreve um projeto, um plano de negócio, ele preenche um canvas, o que ele faz da vida? Tá, olha, Igor, em épocas pré-Covid, eu percorria toda a região e conversava bastante com o empresariado. Tá? Hoje em dia, a gente está se virando aqui com videoconferência, telefone, e-mail, tá? Mas, olha, só o fato de você ter uma patente requerida, o fato de você estar eu estou vendo aqui numa incubadora, tá? Isso já te habilita, por exemplo, a uma linha específica que é o InovaCred Expresso, tá? de financiamento, tá? Que é um dos requisitos deles é esse. Você pode estar num parque tecnológico, você tem que ter um pedido de patente. Isso, então, você já está habilitado a poder financiar por essa linha. Tá? E, por exemplo, é uma linha interessante porque, em geral, as linhas do InovaCred, elas financiam um projeto inovador. E o InovaCred Expresso, não. Ele financia uma empresa que tem o carimbo de empresa inovadora. Então, você tem lá, você vai ter que fazer uma relação para que você vai precisar o recurso, tá? E mostra para a gente, ok? E desse recurso, o banco pode financiar 100% dele, tá? Dentro dessa linha do InovaCred Expresso. Tá? É uma linha um pouco mais, digamos, o acesso é um pouco mais fácil, tá? Desde que a empresa, claro, seja habilitada ou preencha com os requisitos da linha. E daí entraria nas mesmas condições, sem ter que colocar um imóvel como garantia, a gente consegue um aval de terceiro, coisas assim? Isso vai depender do volume de recurso que você está pedindo. Tá. Até 200, 300? Eu consigo até uns 150. Qual que seria o mínimo? Lembrando que o imóvel, tá, pode estar em nome de terceiros. Não precisa estar no nome da empresa, nem no nome dos sócios.
Pode estar no nome de qualquer pessoa, pode ser qualquer proprietário. Tá? Facilita. Ô, Paulo, qual que é o pedido mínimo, assim, quanto que vale a pena, né, eu submeter um projeto para o BRDE? Se eu pedir 20 mil, talvez não valha a pena. Tem que ser no mínimo 50, 100? Qual Não, que é o limite mínimo do banco é 50. 50. Tem que ser pelo menos 50. Isso. Tá bom. E eu digo que a partir desse volume de recurso, realmente só é um projeto de inovação, porque a gente tem programas específicos para isso. Ok. Tá? Projetos em geral aí é a partir de 200 mil. Tá. E só reiterando, esses 50 mil não leva 20% da minha startup. Não leva equity, correto? Não leva. E daí tem também uma carência para eu começar a pagar esse financiamento, né, Paulo? Em geral, projetos o InovaCred Expresso tem um pouco menos de carência pelo fato dele ter uma característica de giro, tá? Mas é uma carência de 1 ano. Tá? Já as outras linhas, eu tenho linha com carência de 2, 3, até 4 anos. Ok. Legal, Paulo. Bom, eu queria abrir para perguntas aí, pessoal. Tem o Felipe. O Felipe tem uma startup, está lá em Minas, está com a gente aí. Nós temos o Edu, da Findim. Isso. Felipe, quer perguntar alguma coisa? Você com a tua necessidade aí, mano? Na verdade, eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta mais direcionada não na área financeira. Eu queria saber quanto tempo que uma startup demora para ela amadurecer mesmo ao ponto de ter esse aporte financeiro. Qual o tempo médio, mais ou menos, das startups? Isso varia bastante, né, Felipe? Depende de mercado, depende de maturidade do time, né? Depende de um monte de coisa. Mas eu acho que talvez o Paulo possa falar um pouquinho de como tem sido a experiência dele nas avaliações dos projetos que o BRDE Labs fez, Paulo. Não sei se você se inseriu. O que você viu aí de tempo de maturidade das startups? O objetivo justamente do programa do BRDE Labs é esse, né? De pegar a empresa que está lá no comecinho e dar uma acelerada nela, né? Colocá-la lá na frente mais, digamos, mais estruturada, tanto a empresa quanto o projeto, tá? Para ela poder, digamos, se vender no mercado. Uhum. Tá? Tem cases já do BRDE Labs ou ainda não, Paulo? Eu tenho a relação das empresas que já estão qualificadas aí, das 10 que chegaram no final. Legal. E Ô, o Felipe, Startup Evolution, você viu alguma coisa? Como é que tá? Oi. Quero só falar um negócio para o Felipe. Ô, Felipe, é importante você ser acompanhado, assistido. Se é a primeira vez que você empreende, tem alguma aceleradora, incubadora te ajudando? A Regna está comigo nessa aí, meu braço direito aí. Então é isso. Vai que eles vão seguindo, te mostrando. A questão é validação de mercado, né? O cliente é o teu maior termômetro, né? Eles vão te apoiar. Bom. Sim, é isso aí. Muito obrigado. Legal, Felipe. Ô, Paulo, e lembrando... Pode falar, Paulo. Carlos, lembrando que, por exemplo, o banco ele tem a participação nesses fundos, que é o Criatec 3 e o Fundo Domo, mas aí também tem uma peneira violenta. Tá? Você vai ter que se inscrever lá, entra pelo site, mas digamos, o filtro que é feito é muito, digamos, cruel. Tá? É mercado, é escala, tá? Então, nem todas vão conseguir. Tá? É isso mesmo. Eu queria só salientar um negócio, se vocês prestarem atenção na dica do dia master, foi quando o Paulo falou de se aproximar em academias, hein? Vocês ouviram ele falando sobre o apoio, 100%, sabe? Eles têm um porquê, né? Eles sabem do porquê que o Brasil está investindo nisso, porquê que está sendo direcionado dinheiro para tal lugar. Então, põe isso no radar também, tá, gente?
E é um diferencial também na hora da análise do crédito. Todos esses pontos são pontos que vão acrescentando a uma análise favorável do banco. Tá? O fato da empresa estar estruturada, o fato da empresa ter um projeto pronto, um projeto viável, ela está sendo apoiada por uma outra, pela academia, por exemplo. Isso tudo são pontos que vão colando aí. Tá? Lembrando sempre por quê? O BRDE não vai analisar o crédito, ele vai analisar o projeto. Legal, legal. Ô Paulo, aproveitando isso, essa questão do acesso e de como que eu submeto, né, esse projeto ao banco, tem um template, o que eu preciso preencher? É um arquivo em Word que o banco disponibiliza, a empresa preenche as informações ali? Como é que é isso? É online? É um formulário online? Como é que é isso? Olha, para solicitar o financiamento, tá, é pelo site do banco. Legal. brde.com.br. Você vê lá em cima, tem um linkzinho, solicitar financiamento, e você faz um cadastro, tá, para conseguir um login, para ter acesso ao nosso Internet Banking. Legal, legal. E daí, a partir dali, você preenche os formulários que vão aparecendo na tela, tá? Depois disso, o banco vai olhar isso que foi submetido, tá? Vai elaborar uma relação de documentos, e você vai enviando também, fazendo upload pelo site, e aí a gente vai indo embora. Lembrando, Paulo, aqui, assim, eu tenho que já ter um CNPJ constituído, um dos documentos que você vai me pedir é o contrato social da empresa, né? Não entra CPF, entra CNPJ, correto? Exatamente. Só pessoa jurídica. O banco só financia a pessoa física se for produtor rural, daí é uma questão de financiamento rural, daí não é bem o caso. Diferente, ok. Legal. Bom, pessoal, Igor, tem mais uma pergunta, Igor? Pode falar aí. Deixa eu aproveitar já o gancho, aí toda essa abertura e incentivo às startups aí que vocês estão abrindo. E eu queria saber sobre esse processo, então, né? Vai ter um formulário, a gente vai apresentar um sumário executivo, um plano de negócios, em função do formulário de vocês, que vai liberando no site, conforme você falou, para valor baixo e para esse estágio de empresa. Então, não precisaria de uma garantia imobiliária, né? Dependendo dos casos. E quanto tempo demora esse processo daí, sendo que não tem essa questão de, tem que tirar ali uma matrícula, né? Tem que comprovar várias documentações aí de garantia e tudo mais. É um processo mais rápido ou ele também leva aí de 60 a 90 dias, a 120 dias a liberação? Olha, até ano passado, os processos aqui demoravam nessa faixa aí de 90 a 120 dias. O banco, ele se preparou, tá? No início desse ano, mesmo sem saber da questão da Covid, tudo, se preparou para digitalizar isso, tá? Deixar mais ágil, e hoje a gente vê aí em projetos que em 45, 60 dias já estão aprovados. Tá? O que é o principal fator aí é a rapidez com que um cliente, né, um empresário que está pedindo financiamento, ele responde às questões que a equipe de análise vai formular. Tá? Muito bom, Paulo. Vamos pegar uma outra situação, Paulo. Eu sou uma empresa já constituída, já tenho ali, vamos pensar aí uns 10 funcionários, né? Estou faturando em torno de, sei lá, uns 200, 300 mil reais por mês, né? Estou num outro patamar e quero investir num projeto de inovação, né? Uma spin-off, né? Um novo negócio, uma nova unidade de negócio a partir de um negócio mãe, mas que tem uma pegada de inovação, tem uma pegada de tecnologia. Falei com o NIT, né, de uma universidade, né, um núcleo de inovação tecnológica de uma universidade qualquer para a gente desenvolver esse projeto. O banco me apoia também? Como é que é isso? Sim, com certeza. Com certeza. Claro, essa spin-off, o empresário pode, no caso, pode optar por criar um novo CNPJ, mas nesse caso o banco nem vai... Ele já sabe que aquele CNPJ faz parte de uma spin-off, claro,
e a análise econômica e financeira vai ser tudo com base na empresa-mãe. Ok. Mas daí, claro que não é o Inova Expresso, né? É uma outra linha, né? Possivelmente. Podemos fazer. Isso depende do que vai ter sendo pedido, tá, Carlos? O InovaCred, em geral, tá, você precisa ter um projeto de inovação estruturado. Por quê? Porque é uma linha que vai financiar a tua mão de obra alocada do projeto, tá? Então, ele financia parte da tua folha de pagamento. Ele vai financiar eventualmente eu vou precisar de um profissional de fora da empresa para trabalhar, vai financiar a contratação desse profissional durante o período X. Ele financia, por exemplo, a construção de um protótipo, financia a produção do primeiro lote, por exemplo, se for um produto, né? Financia até viagem, se você precisar viajar para uma feira internacional, isso tudo, se você colocar... O banco ele tem um documento chamado Roteiro de Inovação. Tá? É interessante porque ali perguntas e respostas, tá? E ali você consegue colocar o teu projeto e ali você já vê quais são os itens financiáveis dessa linha do InovaCred. Então, essa linha do InovaCred vai financiar o projeto de inovação. Tá? O InovaCred Expresso vai financiar, eu já estou com o projeto pronto, mas eu preciso de mais alguma coisinha aqui, adquirir uma máquina, eu vou precisar investir em marketing, eu vou precisar algumas outras coisas, aí sim, você pega o InovaCred Expresso. Legal. O Paulo, nós, Regna, estamos sediados em Cascavel, né? O BRDE é o Banco do Sul, mas eu tenho uma situação que é o seguinte, eu tenho startups, por exemplo, o Felipe está lá em Minas, né? Eu tenho investidores que estão, né, em outros estados, Espírito Santo, tudo mais. Como é que eu faço? Se eu quero utilizar esse subsídio do banco, então, o ideal é que eu tenha que transferir, criar esse CNPJ da startup aqui para o Paraná, né, para a região de abrangência do BRDE. O BRDE não vai apoiar uma empresa que está fora do Sul, correto? Exato. A gente não pode, né? A gente não pode apoiar quem não esteja dentro da nossa área de atuação, que é a região Sul e Mato Grosso do Sul. Tá? Okay. Lembrando que a gente também opera em Mato Grosso do Sul, lá, e inclusive a gente tem uma linha lá do Fundo Constitucional que também contempla o financiamento e inovação. Também são linhas muito boas, na faixa de 5% ao ano. Legal. Tá bom. Carol, alguma pergunta mais aí? A gente está... Mas olha, lá em Minas Gerais tem o BDMG, tá, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é um banco muito bom. Tá. Legal. Vamos saber. Ô, Carol, Paulo, pergunta, comentário? Uma pergunta só. Nós viemos do ecossistema de São Paulo, né? Meu esposo é maringaense, e aí nós viemos constituir a Orbital aqui em Maringá, tá? Eu queria saber de você a tua percepção. Eu entendi a hora que você falou do Paraná, né? Dessa questão de emancipação. Eu quero pleitear essa área aqui para que ela se emancipe. Queria ouvir de você, aproveitar essa oportunidade. O que mais você percebe que precisa acontecer de fomento de emancipação nessa região? Eu sei que você já falou, mas eu gostaria que você dissesse assim, eles não pensam tanto em internacionalização, não entendem o mercado de fora, pensa muito regional, falta ser mais SaaS, ou mais IoT. Me fala mais um pouco aqui, porque como você tem essa bagagem, né, eu queria ouvir você, assim. Entendi. Eu acho que a questão é que inovação é um tema muito amplo. Né? Eu posso ter aí, digamos, uma inovação num setor muito tradicional que seja fantástica, assim como eu posso ter alguns outros setores novos com inovação também boas. Mas o principal ponto para a questão do acesso da empresa é mais a questão da capacitação do empresário. Tá?
eu não tenho, assim, não posso te dizer... Tá, vamos pensar aí, por exemplo, Maringá. Tá? Maringá tem o ótimo ali, que foi uma iniciativa da prefeitura do Parque Tecnológico. Tá? Isso é um gancho fantástico. Assim, Toledo tem o parque o Bioparque, em Cascavel a gente tem lá também a Fundetec, tá? Esses pequenos ecossistemas que se formam ali, tá? Dão estrutura para as empresas, tá? Dão o networking, dão muitas vezes a estrutura física, né? E colaboram muito, tá? E minha última pergunta para você. Eu tenho uma suspeita, mas eu quero que você me fale. Tem mais dinheiro na mesa do que bons empreendedores? Ou como é que está isso daí? Como é que é a tua percepção? Para inovação tem mais dinheiro na mesa. Tá? Tem mais dinheiro na mesa. Eu estava comentando aqui já, acho que antes aí do início dessa live, que esse ano foi um ano muito atípico. Tá? O banco, ele financiou em 6 meses o que a gente financia normalmente em 3 anos. Os recursos, claro, chegaram a um ponto de esgotamento. Então, eu te digo, onde tem recurso hoje no banco é para inovação. Nas linhas de inovação eu tenho recurso. Essa é sempre uma pergunta que não quer calar, né, Paulo? A gente sempre vê isso, né? Puxa, o empreendedorismo brasileiro não evolui, né? Mas a gente sabe que recursos para inovação nunca faltou, né? O problema é a imaturidade dos projetos, os projetos realmente serem maduros e se provarem que são inovação, né? Então a gente tem, eu penso que a gente enfrenta um problema quanto ao conceito de inovação, né? Tem muita gente que pensa que inovação é só tecnologia, né? Inovação não é só tecnologia, né? Eu posso modificar todo o meu negócio a partir de um novo posicionamento, né? Eu posso modificar todo o meu negócio a partir de um layout novo na minha indústria, né? E eu consigo ter mais resultado, né? Então a própria FINEP define inovação como criar novas coisas, né, mas que gerem resultados, né? Então tem que gerar resultado, tem que ser coisa nova, mas também não é qualquer coisa, né, Paulo? Não pode ser. Pensei assim num layout diferente aqui para minha indústria. Eu vou lá e mudo uma mesa de lugar. Isso não vai ser inovação, né? Uma das outras coisas que a gente precisa pensar é que a inovação ela tem uma abrangência, às vezes organizacional, né? Esse caso da mesa, da máquina que foi trocada de lugar. Mas eu tenho também o tipo de inovação que um banco como o BRDE, que aceleradoras, né, que fundos de investimento vão apoiar, são inovações que, no mínimo, têm uma abrangência mercadológica, setorial, nacional, mundial, né? Eu não posso pensar numa abrangência pequena, né? Agora, de fato, isso já é histórico no Brasil, né? O problema não é a falta de recursos, o problema é o nível de maturidade, realmente os projetos de inovação serem maduros. Você tem visto, Paulo, nos últimos anos, como é que está? O empreendedor brasileiro está mais maduro hoje? Está mais pronto para esse tipo de investimento ou ainda continua na mesma, né? Olhando aí para 5, 10 anos atrás? Olha... Demorou para responder. Eu acho que ainda tem muito caminho, caminho a ser percorrido, sabe? Uma coisa. Por isso que eu estava pensando naquela questão da capacitação dessa turma aí que faz esses consultores que estão junto com as empresas, de muitas palestras que eu dou, às vezes eu me lembro de uma palestra que eu fiz ali no PTI uma vez, que era uma rapaziada, super animada, tal, eu peguei, joguei um balde de água fria neles, porque eu falei assim, não adianta você ter a sua ideia, porque
tem um app que faz não sei o que, barará. Se você não sabe, você não sabe o quanto que você precisa de dinheiro, você não sabe o mínimo de contabilidade, se você não sabe gerir a empresa, não adianta, não é só ter ideia e ser o cara bom na técnica. Não, tem que ser um gestor. Eu penso isso aí e mais ainda. Eles não conseguirem dar um ROI, né, o retorno sobre investimento. Então, estamos falando sobre inovação. Cara, é o seguinte, como que você faz mais gastando menos? É básico, isso é uma regra. Como eu faço mais gastando menos? E você tem que mostrar o retorno sobre o investimento. Né? Então, não adianta você... eu tenho uma ideia mirabolante, mas ela não é viável, ela é absurdamente cara. E, cara, não adianta. Quanto que você... Qual é o retorno? Tá, você vai gastar quanto e vai me retornar quanto? Tanto o investidor quanto o teu cliente quer saber isso. O teu cliente quer saber... Eu vou gastar isso, eu vou ganhar quanto isso? Quanto que isso me traz de volta? É uma conta básica, né? Não, eu vou cobrar R$300 por mês, tá? Mas qual é o valor que você dá? Então, é isso, voltar à coisa básica. É isso que o Paulo está falando. É isso que ele está alertando, né? É isso aí, Carol. Obrigada, legal esse teu comentário aí. E lembrando, né, isso que o Paulo falou também, é para isso que nós existimos, né, Carol? É para isso que os próprios bancos fomentam a inovação, fomentam o apoio a startups a partir de ecossistemas de inovação, né? Parques tecnológicos, aceleradoras, incubadoras. É muito importante esse acesso do empreendedor, porque às vezes o empreendedor realmente ele teve uma ideia muito legal, uma ideia super inovadora, mas ele precisa daquele braço de gestão que às vezes sozinho ele não tem. Ele vai encontrar isso onde? Ó, na própria Regna, a gente já tem um monte de investidores aí, empresários maduros, que podem apoiar ele no sentido de gestão, no sentido de finanças, né, de controladoria, de marketing, né? Nós damos esse know-how para esse empreendedor, para que ele não sucumba ali na frente, né? É para isso que existem as aceleradoras, a Carol está aqui também, tenho certeza que a Orbital também faz esse trabalho, né, de dar esse apoio de gestão, né? O apoio de uma aceleradora é justamente essa combinação, né, de smart money, né, esse conhecimento que às vezes o empreendedor sozinho não tem, e também dos cheques, né, e também do recurso financeiro. Infelizmente, nós vivemos numa época, pelo menos se falando aqui do ecossistema aqui do oeste do Paraná, né? Saiu uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Startups. Nós temos aqui 23 startups ativas em Cascavel, só que nenhuma delas recebeu investimento da região de Cascavel, né? Elas recebem investimento muitas vezes de fora, e recebendo investimento de fora, vão para onde? Vão para São Paulo, vão para os grandes centros, e daí todo aquele desenvolvimento econômico que poderia se dar através daquela região vai embora, né? É para isso que surgiu a Regna, é para isso que a Carol saiu lá de São Paulo e veio empreender em Maringá, no interior do estado, né? Justamente para a gente fomentar os ecossistemas a partir do interior, né? Então, realmente é necessário falar isso, né? Até o Felipe comentou aqui, desenvolvimento pessoal é o maior investimento que o empreendedor precisa, né? O próprio fato de empreender já traz muito desenvolvimento pessoal, mas todo esse caminho pode ser bem mais fácil com a ajuda, né, de ecossistemas de inovação, com aceleradoras, incubadoras, parque tecnológico. A gente está aqui justamente para apoiar esse empreendedorismo inovador. Bom, pessoal, são 9h05, tá? A gente precisa encerrar a nossa live de hoje. Se você talvez tenha um comentário, Eduardo, acho que talvez tenha uma pergunta para fazer. Vai lá, Eduardo. Uma pergunta rápida, na verdade uma pimentinha também, tá? Historicamente, a gente sabe que os bancos eles não são voltados à inovação, e a prova disso é a quantidade de fintechs que surgiu resolvendo um monte de problema que os bancos têm dificuldade de resolver. E aí a pergunta é a seguinte, a gente entende que existe sim um déficit com relação à capacitação e à qualidade dos empreendedores. A minha pergunta é, o que os bancos, e no caso o seu banco específico, o BRDE, está fazendo para que também possa se inserir no contexto de inovação, né? Porque é fácil a gente avaliar uma startup, uma empresa, né, com base em faturamento, com base em uma série de indicadores financeiros, né? Agora, o grande desafio é realmente você avaliar, fazer um valuation, levantar um valuation com base em coisas imensuráveis, né?
Então, a gente vê em países como os Estados Unidos, em que já existem métodos bem mais avançados para você conseguir chegar a um valuation de uma empresa, inclusive considerando históricos, né? Então, a sua empresa atua em tal área, ela está em tal etapa, e a gente já tem histórico de outras startups que passaram por isso, portanto, a gente consegue ter uma ideia de quanto vale a sua empresa. O que você enxerga, Paulo, que falta ainda, de repente, para os bancos, para os grandes detentores de recursos, né, que têm o dinheiro na mesa, mas que ainda têm essa dificuldade de encontrar esses empreendedores? Você enxerga que o problema é exclusivamente do ponto de vista do empreendedor, ou que existe algo que pode ser feito também para que a definição de inovação ela seja mais ampla do que simplesmente um conceito científico, né? Porque a gente está falando muito aqui de FINEP, está falando muito de universidade, mas quando a gente vê lá fora, a inovação ela pode ser uma inovação de mercado, de modelo de negócio, é muito mais amplo, né? E quando a gente vê o que o Brasil hoje investe em inovação, é basicamente uma patente, acredita-se muito nisso ainda, que é uma cultura ainda muito antiga, na minha percepção, né? Queria ouvir você, Paulo, o que você acha sobre isso? Você tá certo, Eduardo. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, do banco. Tá? O BRD é um banco que tem uma estrutura pequena. São 500 funcionários, quase 500 funcionários nos 3 estados. Aqui na agência de Curitiba não chega a 100. E como que um banco com essa estrutura física, tá, consegue chegar em números de ser o maior agente financeiro do BNDES na região sul, o maior agente financeiro da FINEP no Brasil, tá? O maior repassador dos fundos do Ministério do Turismo, por exemplo, o maior repassador do Brasil, tá? Novas maneiras de você fazer o negócio. Parcerias. Eu vou te dar um exemplo específico do setor dos aviários, que é muito grande aí na região, no interior do estado. O banco desenvolveu um sistema de parceria que entra o frigorífico, entra uma instituição financeira parceira, tá? O BRDE, é claro, e o produtor rural. Tá? E com base nessa parceria, tá, que o banco faz, por exemplo, o frigorífico dá o aval na operação, essa instituição financeira ela cuida desse produtor rural para que ele tenha o dinheiro na hora de pagar o financiamento. Esse produtor rural ele recebe o financiamento num prazo rápido. Tá? Então, foi uma estrutura que foi criada pelo BRDE, essa estrutura de convênio, que viabilizou milhares e milhares de investimentos com uma estrutura pequena que a gente tem aqui em Curitiba. Tá? Então, modelos de negócios que a gente está sempre botando a cabeça aqui para funcionar e para ter ideias, para fazer realmente o dinheiro chegar lá na ponta. Entendeu? Eu vou te dizer, é o dia a dia nosso. Eu falei que anteriormente o BRDE tem o DNA, tem a inovação no seu DNA, pensando nesse sentido. Tá? Até agora, o próprio BRDE Labs, eventualmente, se houver alguma iniciativa interessante em alguma dessas startups que estão tendo mentoria, o banco até tem interesse em alguns projetos. Tá? Então, a gente está sempre pensando o quê? O que a gente precisa? É fazer o dinheiro chegar lá na ponta. Tá? Não é interesse nosso de ficar segurando dinheiro aqui, não. Tá? Eu vou dizer para você, o meu maior trabalho no meu dia a dia é pegar aquela empresa, pegar a documentação que a empresa manda para mim, tá? E deixar aquilo de uma maneira com que, pelo menos, o banco consiga fazer uma análise um pouco favorável àquilo.
entendeu? Porque as coisas chegam aqui de uma maneira tão ruim, é contador que faz besteira, é o empresário que não entende e tal. Então, esse é o nosso interesse, é fazer o crédito chegar lá na ponta. Oi, Carlos. Fala, Gilmar, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Gostaria de fazer uma pergunta aí para o Paulo. Vai lá, Paulo. Vai lá, Gilmar. Aproveita. Bacana, velho. Paulo, qual é dentro de todas as linhas que o BRDE tem, qual a linha, me fale o valor teto máximo que a empresa consegue captar? Ela consegue captar de acordo com a capacidade de pagamento dela. Então, a gente tem financiamentos de 50 mil e de 50 milhões. Ou mais até. Okay. Entendeu? Então, bacana. Então, isso me leva à segunda pergunta. A gente fala de inovação, mas, assim, se eu tenho um projeto dentro da empresa para aumentar o volume de vendas, tá? Tem capacidade de pagamento, tem garantia, tá? Não sei se exatamente é uma inovação, e por isso que eu estou te falando da ideia, né? Não sei se é uma inovação você aumentar a capacidade comercial do negócio, né? Mas tem todos esses requisitos. Encaixa alguma linha do BRDE, é isso? O ideal seria encaixar numa linha de inovação. Tá? E precisa ver se existe, digamos, se essa iniciativa ela tem uma característica de inovação. Ok. Isso que teria que ver. Agora, no frigir dos ovos, aí, o máximo que o mínimo que a gente vai poder te atender é com capital de giro, né? Mas o capital de giro é aquilo que é o banco, não é o nosso foco. O nosso foco é financiar projeto bom. E o capital de giro você tem a questão de ser um juro mais caro, ser um prazo menor, é mais difícil de você conseguir, entendeu? Ok. Traduzindo aí, Gilmar, traduzindo em miúdos, é necessário testar, né? É necessário validar primeiro na empresa, né, essa iniciativa de vendas que você quer implementar, patrocinando mesmo com o próprio caixa da empresa, né, vendo se aquela iniciativa vai dar certo ou não, ou vendo com pares, né, vendo com outros cases, né, concorrência, o que a concorrência está fazendo para vender mais, e a partir do momento que eu posso, talvez, colocar na minha empresa, no meu negócio, e eu vejo que aquilo pode se tornar uma grande força de venda, é possível, sim, que o banco financie, né, porque vai trazer resultado, né, era uma coisa que você não estava fazendo, né, tem que avaliar o impacto, né, mas para ser projeto de inovação tem que ser mais consistente no sentido de que, assim, opa, é novo, nunca fazia antes e está dando resultado. Agora, esse está dando resultado, eu preciso colocar a mão no bolso, eu preciso testar mesmo, né, para daí ir buscar esse apoio do banco. É isso, né, Paulo? É isso mesmo, Carlos. Inclusive, tem um amigo seu, inclusive, que a gente conversou lá no Show Rural. Uhum. Eu tive conversando com ele, eu olhei até aqui, acho que foi em 2018. Eu achei que ele tinha um modelo de negócio bem diferente, que eu achei que até a gente podia financiar como inovação. Uhum. Você deve saber quem é. Sim. Uhum. Legal, tá. Legal. Vamos lá. E até, inclusive, ele andou me procurando aí essa semana, mas sumiu, não consegui falar com ele. Tá bom. Tá bom, legal. Vou resgatar esse contato aí. Carol, dá a sua palavra final aí, minha querida. Vamos encerrar. Final, né? Vamos encerrar a live de hoje? Vamos encerrar. É o seguinte, agora para encerrar é o momento do meu jabá. Mas, como eu fui transformada por essa live aqui, aí eu vou jogar uma pergunta para o Paulo e depois eu mandar o meu contato. Aí, enquanto o Paulo pensa se sim ou não, meu pedido para o Paulo é, Paulo, eu quero que você endosse ou torne a Orbital e a Regna elegível para apoiar vocês em capacitação, em preparo para os empreendedores. Porque quando eu estou na frente de uma pessoa que tem o dinheiro na mão e ela diz que falta capacitação,
e que ele não fica segurando dinheiro, ele está fazendo de tudo para dar aquela perfumaria para ser aprovado, eu não posso me calar e não posso ficar assim, olha, contato em Orbital. Não, eu quero, a partir de agora, é o meu pedido, que você, ou que nós possamos te contatar, para que a gente comece a fazer essa capacitação regional, para que a gente possa se tornar elegível, endossar, tá? Deixar essa bola mais redonda, esse mármore bruto numa obra de arte, entendeu? Ela lapidada. Esse é o meu pedido, ao vivo, online. Se eu vou tomar um churn, não sei. E o telefone da Orbital, anote aí, 044 99144 7744. 99144 7744. É o WhatsApp e é isso, meus queridos. E aí, Paulo, agora... Bom, Carol, muito obrigado. Agora, Paulo. Não, eu estou pensando numa coisa nesse sentido, né? Como eu já adiantei para vocês. O banco tem um recurso específico aí para apoiar iniciativas como essa, né? Tanto que é o recurso que foi usado agora para fazer o BRD Labs, né? Que o BRD Labs foi, digamos, foi um recurso que foi repassado lá para a Hot Milk fazer o processo todo. Claro, com um pouco de gestão nossa também e tal, mas esse foi o caso. Tá? Esse é um recurso que a gente tem anualmente, tá? Para iniciativas de apoio à inovação. Tá? Eu estou pensando aqui, tentando inovar aqui, tá? Num programa que a gente possa fazer aí com as empresas que têm esse perfil de vocês, das aceleradoras, incubadoras, etc., tá? Para que a gente possa fazer um fervo. Olha aí, Paulo, que legal. Tá? Muito bom, Paulo. Olha só, eu e a Carol, a gente já está articulando um Demo Day, tá, Paulo? Onde a gente quer uma espécie de um Demo Day com batalha de startups, onde a gente quer chamar, né, as startups do ecossistema de Maringá, Cascavel, aí, a gente juntar essas startups, né, e desenhar um programa onde elas podem se apresentar para onde tem dinheiro na mesa, né? Uma das coisas que a gente tem visto é que há muitos pitches, há muitos eventos de inovação, mas a startup vai lá, faz pitch, volta para casa e o dinheiro que é bom acabou, não tem. A gente cansou disso, né? A gente quer fazer uma coisa diferente e eu e a Carol, a gente está planejando um evento assim. Você topa estar com a gente nesse evento, talvez a gente desenhar esse negócio junto e a gente conseguir fazer a gestão, né, a 3 mãos aí, o que você acha? Claro, tô dentro nessa, posso participar, eventualmente até a gente pode entrar com algum recurso nisso, é uma questão da gente conversar e ver a formatação desse evento, né? Legal. Muito bom, Paulo. Saímos transformados aí, né, dessa live de hoje, com muitas expectativas boas aí para fomentar o empreendedorismo inovador. Obrigado pelo teu tempo, Paulo, mais uma vez. Obrigado, Carol, pela tua disponibilidade também estar conosco aí. Valeu. O vídeo vai estar disponível no canal da Regna Ventures. Para você que não segue a gente ainda, né, por favor, eu convido você a seguir a gente no Instagram, no Facebook. A gente faz lives aí a cada 15 dias, seja uma startup se apresentando ou uma empresa inovadora, contando um case, ou uma live como essa, né, onde a gente discute a prática do recurso financeiro, né, enfim. A gente tem feito isso com uma frequência quinzenal, então convido você a nos seguir e a estar conosco. E um abraço para todos vocês. Paulo, mais uma vez, obrigado, tá? Se você quiser dar uma palavrinha final aí, Paulo, por favor, fique à vontade. Olha, primeiro, claro, volto a agradecer aí o convite de vocês, tá? Para estar participando aqui. E fico à disposição de quem quiser, tá? O que é interessante, até antes de você ir lá, clicar e pedir o financiamento, conversa comigo para a gente arredondar a coisa, ver até onde a gente pode ir, né? Okay.
Você, Carlos, tem meu contato aí. Inclusive, depois eu até tinha preparado uma apresentação aqui para esse evento aqui, mas foi ótimo assim, gostei, ficou mais dinâmico, ficou um bate-papo, tá? Eu posso passar para você e, eventualmente, você pode disponibilizar isso aí na plataforma de vocês, sabe? Legal, legal. Tá. Obrigado mesmo, Paulo. O pessoal que está assistindo, então, por favor, peguem o meu contato aí, né? No site da Regna, regnaventures.com.br, tem lá o WhatsApp, tem contato nosso aí, você pode mandar para nós o e-mail, eu posso compartilhar a apresentação do Paulo, o contato do Paulo, para qualquer informação. Deus abençoe vocês, boa noite, obrigado, até mais, gente, valeu. Tchau. Sucesso.